soy el fuego que... E aí, salve, salve, boa tarde, bom dia, boa noite, voltamos. Pessoal, só para deixar claro assim, eu tô fazendo um resumo de algo que tá lá pelos confins das páginas 62, tá? Então, como o nosso espaço aqui, tanto de tempo quanto do quadro, ele é reduzido, é um resumo, mas é um resumo com qualidade. É o mesmo que eu faria na sala de aula normal, tá? Porque a apostila vai muito detalhadamente, eu acho que às vezes um excesso de detalhes te confunde. Primeiramente, quadrado, quadrilátero, né? Óbvio, formado por 4 lados e 4 ângulos congruentes, ó. Lado, 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 lado. Tudo aqui é ângulo reto. Sabe o que eu desenhei ali, né? Desenhei a diagonal dele, tá? Vamos começar pelo mais óbvio e mais simples. A área de um quadrado. A área de um quadrado. Base vezes altura, lado vezes lado. Eu gosto de lado ao quadrado. Pegou comigo? Beleza? E a diagonal de um quadrado? Aviso, tá? Essa etapa do nosso estudo, ela é povoada, ela é riquíssima de fórmulas. Que vão fazer toda a falta, ou não, espero que não, porque você vai estudar de verdade, no estudo dos sólidos, tá? Das pirâmides, dos cilindros, de todo quanto é tipo de sólido, você tem que ter uma base muito forte, principalmente dos polígonos regulares, tá? Para obter a diagonal, deixa eu ver. No triângulo equilátero eu usei o argumento seno e cosseno, né? Aqui eu vou usar Pitágoras para deduzir rapidamente com vocês esta fórmula da diagonal de um quadrado de lado L. Esse D é hipotenusa, L e L são catetos, né? Se tem algo que todo mundo conhece, é o teorema de Pitágoras, né? Vamos embora? Olha aí. Quanto é um L quadrado mais outro L quadrado? 2L quadrados. 2L quadrados. Passe a operação inversa desta potência. Fica na forma de uma raiz. Beleza, tá aqui. A fórmula que dá a diagonal de um quadrado de lado L em função da medida desse lado. Opa, foi apressadinho aqui, ó, que eu esqueci do quadrado. Porque eu vou fazer isso, ó. Esse L vai sair, a clássica D igual a L raiz quadrada, foi minha unha, doeu. D igual a L raiz quadrada de 2. Tranquilão? Belezinha? Isso aí. Quer ver? Vamos fazer um xoxinho aqui, né? Estamos aí pra isso, né? Ó. Isso aqui é a circunferência inscrita. E por que eu tô falando nela? Porque eu quero que você me ajude a deduzir intuitivamente quanto mede o raio, quanto mede o apótema, quanto mede o raio da inscrita, o apótema do quadrado, ó. Fala aí. Então, o apótema do quadrado, que é o Rzinho minúsculo, é metade do lado. Foi comigo? Eu fui. Foi, né? Apótema é metade do lado. Agora é a hora. Atenção. Vamos fazer uma circunferência circunscrita a esse quadrado. Nossa! Se não fosse essa queda do giz, olha, eu diria que tinha ficado perfeita a minha circunferência circunscrita. Eu quero destacar isso aqui, ó. Isso aqui é o raio dela. Esse é o raio da circunscrita. O raio da circunscrita é o quê? Da diagonal. Fala para mim. Metade. Beleza? Eita, mas estou enroscando tudo aqui, né? Raio, metade da diagonal. Raizinho apótema, metade do lado. Tá aí. Resumão do quadrado. Fechou? Cada dia inovando mais nos materiais de apoio. Hoje, uma tampa de panela. Hexágono regular. Tá. Vejamos. Aqui tá um pontinho ali, aqui tá um pontinho ali, outro aqui. Tá um aqui, tá mais ou menos. Aqui tá outro aqui, tá mais ou menos. Aqui tá outro aqui, tá mais ou menos. Tá outro ali, tá mais ou menos. Olha.
Podia ter ficado melhor? Podia, mas podia ter ficado bem pior. Eu acho que, ó, vai quebrar o nosso galho, hein? Esse aqui é o nosso hexágono regular, tá? Fé que ele é regular. Primeira, fundamental, que vai definir tudo, informação. O hexágono regular, ele é composto, tá vendo aqui? Tá vendo? Tá, né? 6 triângulos equiláteros. Se você sabe o triângulo equilátero, o hexágono regular, ó, de mão beijada. Quer ver? Já vou até falar uma informação aqui, de graça. Raio da circunscrita, R. Lado do hexágono, L. E aí, qual é a relação entre eles? O raio da circunscrita tem a mesma medida do lado. Porque você está vendo, eu estou vendo, nós estamos vendo que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Ah, é? Tá vendo isso? Então pega a área aqui. Poderia nem escrever a fórmula. Poderia só dizer que a área é igual a 6 vezes a do triângulo equilátero, mas é claro que eu vou escrever. Mas também eu não vou simplificar. Que simplificação, professor? Essa daqui, ó. Poderia simplificar esse 6 com esse 4? Não quero. Eu quero, insisto, que você memorize que a área do hexágono regular são meramente 6 triângulos equiláteros, tá? Agora a hora mais tensa, a hora mais difícil da madrugada. Eu quero desenhar a circunferência inscrita. Ah, mas olha, se não tivesse... Aí, que porcaria. Quer ver o raio dela? Esse é o raio dela, ó. Pera aí, que essa figura tá meio poluída, mas vai dar pra salvar, ó. Isso aqui mede L. Ei, hoje você tá colocando muita força, hoje nos dizem quebrando tudo. Ó, vamos desenhar essa figurinha aqui. Tá vendo essa figurinha? Que eu tirei dali, né? Esse é o apótema, ali é o raio. Lembra que eu falei que se você domina a informação de que o hexágono são 6 triângulos equiláteros, tá tudo dominado? Porque o que é o apótema? Ó, não vai confundir, né? O que é o apótema do hexágono? É essa alturinha. Hã? Apótema é raio da escrita, dessa coisa bonita que eu chamei de circunferência ali. Se apótema é raio da escrita, tá aqui ele. Mas ele, vou escrever aqui em rosa, R, é a altura de um triângulo equilátero, o R minúsculo representativo do apótema. Por isso que ele é L raiz de 3 sobre 2. Tá? Da aula anterior, isso, essa informação do apótema. Resumão do hexágono é esse: 6 triângulos equiláteros, grava isso na tua mente. Te dá a área, te dá o apótema e te dá o raio dele. Já volto. Segue o resumo. Então, vamos ser sinceros. É uma avalanche, uma pororoca descontrolada de fórmulas, né? Vou fazer um resumo. Então, aqui um resumo do que você tem que saber de formulário, tá? Vamos organizar assim, ó. Triângulo equilátero, quadradinho, e o hexágono regular. Tá? Vamos ver? Vamos ver aqui o que sai de bom de não tão ruim, né? Primeiro a área, ou altura do triângulo. Hortaliça, leve 3 para 2. Tá? Não falamos em altura de quadrado e nem tampouco em altura de hexágono. Mas eu posso falar em diagonal do quadrado. Tá? Posso e falei. Vamos falar em área? Área das 3 figuras. Área do
triângulo equilátero L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pega isso, já vou pular para cá. Porque a área do hexágono regular é 6 vezes aquela fórmula, tá? Deixa indicado ali, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a área do quadrado? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A área do quadrado é seu lado ao quadrado, tá? Beleza, beleza, beleza? Vamos ver o que mais falta aqui no meu resumo. Fala dos raios. Raio da circunscrita, daquela circunferência que contorna por fora. Qual é a expressão aqui? Qual é? L, raiz de 3 sobre 3. Ou o quê? 2/3 da altura. Eu acho mais fácil até gravar isso, beleza? E o raio do quadrado? O raio do quadrado é a metade da diagonal. L, raiz de 2 sobre 2. Que avalanche, hein? E o raio do hexágono? Já que o hexágono regular é formado por triângulo equilátero, o raio é ao lado, tá? Da circunscrita. Ufa, quase, né? E o apótema do triângulo? O apótema do triângulo é L, raiz de 3, vamos fazer assim de ladinho, sobre 6. Ou 1/3 da medida da altura. Fechou aqui o triângulo, tá? Muita coisa? Eu sei. E do quadrado? Metade do lado. E do hexágono? O apótema, né? R minúsculo, apótema. Ele é o quê? Ele é igual a essa altura. Então tá aí, ó. Esse é o resumão do que você precisa desses 3 polígonos regulares. Vamos continuar? Bora, nova etapa. Vamos ver como é que aplica um pouquinho disso. Fica tranquilo, a gente vai fazer uma aula só de exercício. Mas hoje 1 ou 2 exemplos, que senão não tem graça. Só teoria. Antes, dá uma lida aqui comigo na página 63, atividade número 1. Mas posso, ali você escreveu o número 2. Você fica take it easy. 1. É que um a gente já fez, você só não percebeu. 1. Escreva o raio e o apótema em função do lado para o triângulo equilátero, para o quadrado e para o hexágono regular. Quando eu dei aquelas voltas, naquelas deduções, assim podemos chamar, né? Naquela pororoca, naquela confluência de ideias, naquela avalanche, como assim chamei, a gente organizou isso tudo, tá? Dá uma olhadinha no resumo e completa aqui, ó. Ou olha aqui, ó. Tá vendo ali o que ele pediu no 1, ó? Tá feito, belezinha? É só organizar mesmo, já fizemos tudo isso. Número 2. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio R mede 6. Quanto mede o raio da circunferência? O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio R mede 6. Quem que mede 6? O lado ou o raio? O lado, né? Porque ele pede o raio de um quadrado, esse lado de um quadrado inscrito. Já volto. Já voltei. Se o lado é de um quadrado inscrito, vamos fazer aqui um maomé, né? Porque meus instrumentos de apoio são improvisadíssimos. Tá aqui, ó. O que a gente está sabendo? A gente está sabendo que esse lado mede 6. E o que nós estamos buscando calcular? Este raio. Professor, isso daí você dizia, é diagonal, né? O diâmetro. Tá bom, eu sei, mas... Eu quero ver só. Pessoal, queremos o raio desta circunferência. Alguns caminhos diferenciados, tá? Pode usar só a fórmula. Pode. Mas eu vou fazer um trabalhinho um pouquinho mais peneirando as ideias. O que é essa figura aqui, ó? Isso aqui é um triângulo retângulo de catetos medindo 6 e de hipotenusa medindo diagonal, né? Eu lembro que a diagonal é lá do raiz de 2. Esquece, não fala nisso agora. Vou aplicar Pitágoras. Quem lembra mesmo da fórmula que é muito usar, usa. Mas agora vamos aqui um pouquinho de Pitágoras, ó. Faz parte do processo.
Hipotenusa, cateto, cateto. 36 mais 36. D quadrado é 72. Diagonal é raiz quadrada de 72. 72 não é 36 vezes 2? É, né? Quanto é a raiz de 36? 6. Acho que é um momento interessante que a gente, vamos falar bonito, a gente corrobora, a gente confirma a fórmula. O que a fórmula diz da diagonal? Que ela mede lado, raiz de 2. Lado, raiz de 2. Bonito, né? Ei, e esse raio da circunferência? O quadrado está escrito, mas a circunferência está circunscrita. O raio é a metade desta diagonal. Não vai fazer a loucura, a bobagem, a insanidade, a sandice de significar isso com isso, né? Não dá. O que dá e deve ser feito é isso, ó. E a conclusão é de que o raio da circunferência circunscrita tem medida 3 raiz quadrada de 2 centímetros. Aí, dei algumas voltinhas a mais, mas foi com uma boa intenção, que era destrinchar e aplicar as ideias. Bora! Número 3. Panelinha de novo. Será que desestabilizou aqui? Deixa eu ver, com licença. Até que não. Calcule o apótema de um hexágono regular, faltou dizer, inscrito em uma circunferência de raio 12. Com licença. Calcule o apótema de um hexágono que está inscrito numa circunferência de raio 12. Veja, você teoricamente nem precisa de figura, tá? A figura faz parte só do nosso processo para ficar um pouquinho melhor a discussão. Calcule o apótema de um hexágono regular que está inscrito numa circunferência de raio 12. Hexágono regular. 6 triângulos equiláteros. Sem isso não chegamos a lugar nenhum. Então vamos fazer aparecer essa ideia dos triângulos equiláteros. Porque daí, inclusive, ao fazer aparecer esses tais triângulos, isso aqui, ó. Isso aqui é o raio, ó. Isso aqui é o raio. Isso aqui é o raio. Isso aqui é o lado do hexágono, que também é raio. Então vou até desenhar aqui, ó. Só um momentinho. O tal hexágono está inscrito em uma circunferência cujo raio mede 12. 12. 12. 12. O que eu quero é isso aqui, ó. É o apótema do hexágono. É? Esqueça hexágono, então. Se você tem essa visão de tudo isso que foi ali colocado, esqueça hexágono. Por quê? Porque o apótema do hexágono ele é a altura de um triângulo equilátero. E a fórmula da altura, será que você lembra? Que é a tal da hortaliça, né? Que aqui não aparece. A hortaliça aparece só. O lado é 3, pague 2. E o lado é 12, ó. Foi, hein? Ó. Acabamos de concluir que o apótema deste hexágono regular mede 6 raiz de 3, ó. Foi, né? Foi que foi. Valeu, galera. Number 4. Uma mesa redonda com 80 centímetros de raio tem no seu tampo. Tampo é a parte de cima da mesa, né? Acho que você sabia disso, será? Tem um recorte quadrado conforme mostra a figura. Sobre este recorte será sentada uma placa de vidro temperado. Sozinho, uma pimentinha. Não, para de bobagem, pois é. O vidro ele é temperado para adquirir maior resistência, tá? No seu processo de fabricação é o processo da têmpera do vidro, que o torna mais resistente.
qual é a medida do lado dessa placa. Então vamos resumir, ó, uma mesa tem 80 centímetros de raio, ela é circular. E eu quero saber qual é a medida do lado deste recorte quadrangular de vidro nesta mesa. Veja lá, se o raio é 80, o diâmetro é 160. Aqui, ó. 160 centímetros de diâmetro. Como eu fiz o exercício anterior usando Pitágoras, esse eu vou ser bem mais diretão. O que eu estou buscando? A medida do lado. No fundo, isso, além de diâmetro, é a diagonal, né? Se é diagonal, é lado, raiz de 2. 160 é igual a lado, raiz de 2. Lado é 160 sobre a raiz quadrada de 2, né? Fiz uma inversão dupla, ó. Passei dividindo e reflexiva da igualdade. Vamos racionalizar. Ai, mais uma vez minha unha doeu, hein? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. 160 por 2 dá 80. Pois é, pessoal. Aí, acho que estamos fechando a aula de hoje com a conclusão de que a medida do lado desta mesa, ou melhor, do lado desta parte quadrangular aqui do tampo da mesa, é 80 raiz de 2 centímetros, tá bom? Valeu a tua presença, valeu a tua atenção. Até breve.